agradeço a oportunidade. Estou pensando em fazer essas lives de 15 em 15 dias, e se vocês também quiserem, a gente pode fazer de semanalmente também. Tá, só o Renato, da Macroeconomia. Mas a gente pode fazer essas lives, alguém pediu para mim, né, para fazer, porque às vezes não consegue entender, e tem gente também que não é da ADM, então algumas pessoas não estão conseguindo, às vezes acha que é um pouco complicado, porque os conceitos são vários, né? Então eu vou trazendo os vários conceitos aqui para você nas lives, e aí com isso a gente acaba conseguindo nivelar, né? Esse curso de planejamento empresarial, na verdade, ele é um curso ele não é um curso tão específico, porque ele é geral, né? Então, se fosse um planejamento estratégico, seria bem específico para planejamento, né, para a ADM, mas é um planejamento empresarial, então ele vai cuidar das três áreas, dos três níveis da empresa, o nível estratégico, o nível tático e o nível operacional, como nós vimos na primeira aula, né? Nós vimos sobre os níveis, né, que fazem a organização e as habilidades requeridas e a forma de coordenação em nos níveis, né? E aí a gente viu algumas ferramentas, né? A matriz BCG, que tem lá a vaca leiteira, tem as estrelas, tem o abacaxi, tem também o ponto de interrogação. A gente viu também eu não sei se nós vimos ou não, as 5 forças de Porter, nós vimos o SWOT, e aí nós entramos nessa terceira aula através do capítulo do planejamento estratégico, do livro do Djalma de Oliveira. Então, vocês estão conseguindo acessar o livro online, lá na biblioteca? Beleza, ok. Vocês podem abrir o microfone e responder, tá? Porque eu estou aqui... eu vou compartilhar a minha tela, desculpa, para ver onde é que vocês estão. Ok. Beleza. Então, na verdade, nós estamos falando primeiro sobre essa parte da parte estratégica, tá? Do nível mais alto da empresa, do nível estratégico. Antes de eu começar a falar mais especificamente, eu gostaria de falar sobre essa live. Eu estou pensando em fazer de 1 hora. Talvez hoje vai demorar um pouquinho mais, porque a primeira live, às vezes vocês devem estar com algumas dúvidas, alguma coisa assim, e eu vou tirar as dúvidas de vocês. Beleza, Renata, entendi. Mas eu vou tentar fazer as lives de 1 hora, talvez hoje demore um pouquinho mais, porque é a primeira aula, mas nas próximas eu não vou gastar muito tempo não, porque para ficar assistindo live depois, para cada um de vocês aí, ou as pessoas que não vieram, mais tempo é mais difícil, né? Eu não consigo nem aguentar de 15 minutos, imagina 1 hora. Mas vamos lá. Então, a gente estava falando sobre a parte do planejamento estratégico, e dessa parte do planejamento estratégico, então, nós vimos essas 4 áreas, ou 4 funções do planejamento estratégico, né? Que é o planejamento, onde nós temos, então, a formação das ideias. Então, aqui nós vamos fixar os objetivos da empresa, determinar um curso de ação futura, colocar as metas, colocar os indicadores, dizer, olha, eu pretendo atingir esse patamar, nós vamos crescer tantos por cento na empresa, nós vamos
ir nessa missão, nessa visão, nessa direção, os valores. E aí nós vamos partindo desse planejamento, a gente entra na organização, que nós vimos na aula passada, que são organizar as coisas, né? Como é que a gente coloca os nossos departamentos, como é que a gente agrupa as pessoas, como é que a gente agrupa o orçamento, como é que a gente faz para fazer com que a empresa, no arranjo das coisas e no relacionamento do trabalho, alcance os objetivos fixados. Então, nós vimos isso na aula passada sobre organização e direção também. A direção tem mais a ver com as pessoas. Então, nós vimos como a gente faz para motivar, como a gente faz para fazer com que as pessoas se sintam engajadas, né? Nós vamos designar as pessoas e provocar a ação intencional em direção aos objetivos. Nós vamos estar agrupando as pessoas, a importância da comunicação, né, de como comunicar de forma correta. E, finalmente, hoje, nós estamos terminando essas 4 funções aqui através do controle, que são os resultados. E aqui a gente vai fazer com que aquilo que foi planejado vai acontecer no executado. Então, nós vamos conferir aqui se aquilo que foi planejado e executado está de acordo. Então, a função controle, ela tem essa função. Na verdade, a função controle, ele acontece em todas as áreas, né? Ele acontece em todos os momentos, quando a gente está planejando, quando a gente está organizando, quando a gente está dirigindo e quando a gente está controlando. Na verdade, essas fases não são fases que são separadas entre si e depois a gente faz o controle. Na verdade, quando a gente estava ainda no modelo de administração antigo, a gente fazia o controle só no final. Só que, quando a gente faz o controle só no final, a gente não percebe os erros que vão acontecendo no meio do caminho, né? E pode acontecer de que um planejamento que a gente planejou lá no início não deu certo. E a gente vem arrastando, faz a organização, direção, e a hora que chega no controle, já passou várias etapas aqui de atividades, sendo que, no final das contas, você perdeu tempo, perdeu recursos, designou pessoas, e no final não era de conformidade com um padrão que a gente tinha levantado. E aí se perde todos esses processos aqui, e esse tempo e dinheiro e recursos que aconteceu foi por água abaixo. Então, não é assim que está funcionando mais o controle. Apesar do controle estar aqui embaixo, na verdade, ele funciona em cada etapa. Então, em cada etapa desenvolvida, é feito o controle para ver se o planejado e executado está exatamente de acordo, tá? Então, é isso que vai acontecer. Uma outra coisa muito interessante, que deixa eu falar aqui, essas são algumas alguns slides que eu dou uma outra aula, na aula do EAD de planejamento, né? Nós temos aqui alguns momentos, né, do processo do planejamento estratégico. Eu estou falando do planejamento estratégico, tá? Então, nós temos aqui o primeiro momento em que nós vamos fazer um diagnóstico estratégico para dizer o seguinte: nós precisamos de fazer um planejamento ou não dentro da empresa. Se a gente decidir que nós temos que fazer, então nós caímos dentro desse momento 2 aqui, que é o estabelecimento de todo o planejamento que nós tínhamos falado, tá? Então, fazer o planejamento, fazer a declaração,
a missão, visão, os fatores críticos de sucesso, a análise interna e externa, como nós vimos na análise SWOT, e aqui são os objetivos, né? Então, nós temos aqui uma questão estratégica, que é um objetivo principal da empresa, e nós temos os objetivos específicos, as estratégias, e aqui a parte operacional. Como é que essas estratégias serão executadas e, finalmente, no momento 3, a implementação e o controle. Tá? Mas essa implementação e controle, ele vai estar aqui, em todo momento aqui, verificando se está correto ou não aquilo que foi feito. E se a gente não decidir fazer o planejamento, a gente não faz aqui, porque não vale a pena gastar tempo de recursos, né, para levar adiante, tá? Mas existe uma frase, né, que fala que se a gente não tiver o nosso planejamento, se a gente não tiver a nossa estratégia, nós estamos dentro da estratégia dos outros. Então, a bem da verdade é o seguinte, que se a gente não tiver a nossa estratégia, os outros nos engolem dentro da estratégia deles mesmos. Né? Então, é assim que acontece. Tá? E uma outra coisa interessante que vai acontecendo é que, deixa eu ver aqui, é que durante o processo de estratégia, outras estratégias podem surgir, que são essas estratégias emergentes. Então, nós temos aqui a estratégia pretendida inicialmente, só que existe o conceito, né, de estratégia emergente, que é o seguinte: algumas dessas estratégias pretendidas não vão ser executadas, elas saem do caminho. Por quê? Porque a realidade não condiz com aquilo que a gente planejou. Então, elas saem, mas outras estratégias que vão acontecendo de acordo com o que o ambiente vai demandando, vão entrando aqui, e essa estratégia emergente vai se juntando com essa estratégia deliberada para fazer a estratégia realizada, tá? Por que eu estou levantando isso? Porque o controle também faz parte do surgimento dessas estratégias emergentes aqui. Tá? Então, você está controlando, você está vendo como é que está a situação, e, de repente, vamos supor, nessa questão do Covid, né? A gente estava andando com a matéria, andando com as aulas direitinho, mas, de repente, entra o Covid e a gente fica sem saber para qual caminho nós vamos seguir. E aí, então, um dos caminhos é a gente fazer as estratégias aqui emergentes, que então vamos fazer as aulas virtuais para que as pessoas não percam o tempo, né? Tem as suas limitações? É claro que tem. Tem os pontos fracos? Tem. Mas também existe a oportunidade de a gente estar ganhando esse tempo e aprendendo durante esse tempo também, usando essas estratégias de ensino virtual. Então, vamos usar. Então, o controle detecta isso e fala, opa, então vamos mudar de rumo. Então, vamos colocar essas estratégias emergentes dentro desse processo da estratégia, do planejamento. E aí a gente faz novos campos aqui de controle para verificar se essa estratégia emergente está funcionando ou não. E é assim que a empresa vai funcionando. Então, o tempo todo a gente vai correndo entre o que foi planejado e o que está sendo executado, e a gente vai fazendo com que esse ciclo todo funcione. Nós vamos comparar com os padrões e verificar se o planejamento estratégico está de acordo com o ambiente. E assim nós vamos sempre ficar balançando entre o que o ambiente está pedindo e o que nós podemos oferecer, o que o ambiente está pedindo e o que nós podemos oferecer.
tá? E é assim que nós vamos estar fazendo essas 4 funções dentro do nível estratégico da empresa. Por que que o livro é tão detalhado assim, né? A hora que a gente começa a ler o livro, dá até dor de cabeça, né, pessoal? Eu mesmo fico com dor de cabeça quando eu leio aquele livro lá. Por que que esse livro é tão detalhado? Porque o planejamento, ele é detalhado, tá? Imaginem vocês, se vocês tiverem que planejar a sua casa, o seu, uh, o seu dinheiro, os seus estudos, uma coisa simples, né? Nossa vida pessoal já é uma coisa difícil. Imagine então, pessoal, a gente fazer o planejamento de uma empresa como um todo, com várias pessoas envolvidas, vários departamentos envolvidos, vários recursos envolvidos, pessoas pedindo dinheiro para cá, dinheiro de lá. Ah, eu quero executar dessa forma, eu quero executar daquela outra forma. Cada pessoa é uma sentença, cada cabeça é uma sentença, cada um tem uma opinião. Então, imaginem vocês. Por isso que ele é complicado, né? Então, mas o planejamento ele é tão detalhado daquele jeito porque ele precisa ser assim, porque senão uma organização que é complexo demais não consegue fazer tudo isso sozinho. Se não tiver toda essa ferramenta de planejamento, de organização, direção e de controle, a empresa não vai para frente, ela não consegue, ela consegue ir até um certo ponto. O que eu vejo é o seguinte, que uma organização, ele, sem essa parte formal do planejamento, ele consegue ir até um determinado ponto e depois para. Por que que ele para? Porque ele não consegue organizar as ideias direito e fica muito empírico em relação às suas ações, né? As ações não têm profundidade de metodologia e não têm profundidade de análise, né, do mercado. Então, acaba ficando muito empirismo e muito amadorismo na administração. Mas a partir do momento em que você começa a tentar profissionalizar, você precisa de ter umas etapas mais detalhadas e mais profundas para a gente ver, principalmente para a gente conseguir fazer o controle. Tá? Por quê? Porque, na verdade, quando a gente entra nessa fase aqui do controle, a gente começa a usar algumas ferramentas um pouco mais sofisticadas, do tipo BSC, Balance Scorecard, né, para quem não é da administração, é uma ferramenta que a gente utiliza os indicadores chaves, né, para que a gente conheça, a gente saiba que atingiu ou não um patamar de atingimento de um objetivo. Aí depois é só vocês colocarem aqui na internet BSC, que vocês vão conseguir ver o que ela é. Tá? Para quem não é da área da administração, acho que quem já é da área de administração já deve saber mais sobre BSC. Espera aí, deixa eu ver aqui. Ela funciona dessa forma aqui. Ela começa com um nível mais básico de conceitos e de recursos, né? Deixa eu ver se tem aqui. Esse aqui é o BSC da... Ele está falando que é da Copasa, não, da Sabesp. Deixa eu aumentar um pouquinho mais.
Ele tem essa perspectiva aqui, que é a base de tudo, que é a perspectiva do aprendizado e crescimento, são as competências da empresa, né? Então, ele desenvolve e implantar a política de RH, rever e implantar modelo de terceirização, adequar TI ao negócio, ao modelo competitivo, ou seja, são as bases do aprendizado que vai dar sustentação aos processos internos da empresa. Então, para você fazer os processos internos da empresa, você precisa de ter conhecimento. Então, o conhecimento vem primeiro, depois vem os processos internos, depois vem os clientes, e quando você faz todas essas três camadas aqui, você tem conhecimento, tem os processos e tem os clientes, você tem o resultado econômico, que é o lucro da sua empresa e o crescimento da sua empresa. Então, uma coisa está ligada na outra. E cada quadrinho desse aqui, a gente levanta aquilo que nós chamamos de indicadores chaves de performance, e a gente começa a verificar, nesse conhecimento, nós já temos esse conhecimento ou temos que adquirir? Quanto que nós temos que melhorar nesse indicador? Quanto que nós temos que avançar nesse ponto, né? Então, a gente vai colocando os indicadores em cada uma desses quadrinhos, e esses quadrinhos, esses indicadores acabam sendo os objetivos, tanto da organização, quanto os objetivos táticos depois dos departamentos, como também depois os objetivos operacionais de cada linha de produção. É assim que vai funcionando essa divisão dos objetivos aqui. Tá? Então, de um modo geral, o planejamento estratégico, ele funciona dessa forma, ele é detalhado, ele é complexo, porque, na verdade, nós estamos lidando com uma organização, com muita gente, muitas pessoas, todos precisam estar alinhados com a empresa, e então esse alinhamento é feito por meio daquelas várias etapas e várias fases que o livro do Djalma nos coloca. Na verdade, ele coloca tantas fases daquilo porque ele está querendo colocar na prática o que é uma organização. Então, ele começa a detalhar, inclusive, as práticas. Olha, faça assim, faça assim, faça assim, faça assim. Para você ter uma etapa assim, você faz ações. Para você ter essa etapa assim, você tem essas ações. Por isso que o livro acaba ficando bem complexo e bem detalhado para isso. Tá? Então, se for ver de uma forma geral, o conceito é simples, mas a execução e a aplicação é complicada, é um pouco mais complexa. Tá? E, deixa eu só explicar de um modo geral, depois a gente entra nas dúvidas, tá? Que vocês têm. Nas dúvidas tanto de conteúdo como também de forma das aulas. O que acontece? Existe uma grande diferença, pessoal, entre o que é feito, entre o que é planejado e aquilo que é executado. Por quê? Porque, na verdade, essa parte aqui, que é o desenvolvimento do planejamento, geralmente ele pode ser feito de algumas formas diferentes. O primeiro pode ser o top-down, que vocês viram, né, no livro, que é um planejamento que é feito da diretoria para baixo. Ou seja, a diretoria, a presidência, a diretoria da empresa, determina e os níveis mais baixos da empresa executam. Só que qual que é a grande vantagem desse processo? A grande vantagem é que quando se faz um top-down, ele é fácil de fazer, porque não houve envolvimento das pessoas. O problema acontece quando a gente sai
do teórico e vai aqui, ó, na implementação e no controle, que são as outras pessoas que vão implementar e controlar. É aqui que o bicho pega, porque se nessa visão aqui do planejamento estratégico, o pessoal da alta administração fez o planejamento e não consultou essa parte de baixo aqui, o que acontece? Essa parte de baixo cruza os braços e fala assim, não vou fazer do jeito que você está falando. Mas por quê? Porque, na verdade, isso que você está falando não funciona aqui embaixo da administração, né? Aqui embaixo na empresa. Embaixo eu digo camadas inferiores dos níveis hierárquicos da empresa. O pessoal vai chegar e falar assim, não funciona isso que você está querendo colocar. Isso que você está planejando é impossível, ou está fora da realidade. Isso que você está falando não faz sentido nenhum com a gente. Então, esse processo de top-down, apesar de ele ser mais rápido, porque envolve menos pessoas, ele tem esse problema de implantação e de controle. Agora, quando você tem o bottom-up, o que é o bottom-up? É o planejamento que sai aqui de baixo para cima da organização, né? Bottom é chão, up é para cima. Então, ele sai lá da base, sai lá onde as pessoas estão tendo o contato direto com os clientes, sai lá de onde está acontecendo os processos operacionais. Quando o planejamento sai dessa forma, ele envolve muito mais pessoas para chegar para chegar no desenvolvimento do planejamento. Mas, por outro lado, quando vai se implementar, é mais fácil, porque tudo aquilo que foi definido aqui embaixo também já está sendo, eles já estão cientes e eles estão envolvidos com esse processo também do planejamento. Tá? Então, é isso que acontece. E tem também a questão mista, né, que pode ser o seguinte, o top, a cúpula da empresa decide algumas questões importantes da empresa, porque eles estão mais de acordo com o mercado, eles estão mais em contato com a competição, com o andar da sua indústria, do seu mercado, e fala, nós precisamos desenvolver isso, isso, isso. E aí ele coloca os pontos principais, e aí a parte de baixo, a parte da gerência e da operação, pega esses objetivos principais e vão destrinchando ele nos objetivos menores para dar conta do recado e implementar. Então, aí há o tipo de planejamento híbrido, que se chama, né? Tanto da parte tanto da parte de cima para baixo, o top-down, como também o bottom-up. Né? É assim que acontece toda essa parte de planejamento e também a organização, e aí então a organização vai se organizando, né, para se dividir em departamentos, para ter metas, para ter toda a parte de estruturas organizacionais, organogramas, departamentalização, objetivos específicos de cada departamento, objetivos específicos de cada linha de produção, né, a organização vai preparando pessoas, recursos e materiais, os líderes vão entrando em contato com as pessoas, vão formando os grupos formais e os grupos informais dentro da empresa, e esses grupos vão se agrupando para fazer esse trabalho acontecer. E é assim que funciona, então, dentro de qualquer organização, é assim que funciona. Deixa eu perguntar para vocês que já trabalham ou já trabalharam, vocês já tiveram um problema de, alguma vez, algo que foi planejado e não deu certo e deu uma confusão, porque, por alguma razão, vocês querem contar alguma história aí para nós? Alguma experiência?
Alan, você está trabalhando você está trabalhando em algum projeto lá na Alemanha? Ô, professor, são comigo? Você. Então, não, eu finalizei semana passada o meu estágio que eu estava fazendo aqui na Bahia, um Ah, estágio bacana. no, numa empresa de reflorestamento, que é da minha família, e aproveitei para fazer estágio. Foi na qual eu citei até o exemplo na última atividade que teve. Mas, Sim. igual a sua pergunta, sempre, todos os dias, tem alguma coisa que sai fora do planejado. Eu acho que, como não é uma linha industrial, a gente depende de diversos fatores ambientais, até mesmo do próprio clima mesmo, a gente depende de tudo para poder trabalhar. Então, acho que todo dia é um desafio diferente. Então, acho que o planejamento é sempre bem-vindo para a gente ter um norte do que vai fazer. Mas, praticamente todos os dias que a gente planejava uma coisa, sempre sai alguma coisa fora do planejado. Mas isso é bom que cada dia é um desafio diferente. Como é que vocês resolviam essas questões quando o planejado não dava certo? Como é que vocês mesmos tinham a liberdade de resolver esse problema? Professor, então, é um assunto que é um pouco delicado, porque eu vou tentar te explicar mais ou menos. Porque a empresa que eu prestei, que eu fazia estágio, ela presta serviço para uma das empresas maiores do ramo de celulose e papel do Brasil, chama Bracel. E essa empresa tem diversos tipos de protocolos que eles têm que seguir já por causa das certificações e diversos outros motivos. E nós somos terceirizados. Aí a gente tem que passar pelo protocolo deles e respeitar as regras deles. Que de acordo ou não, quem paga a conta final da conta, quem paga o salário final do mês são eles. Então, eles que escolhem como que tem que fazer tudo certinho. Mas vamos supor, diversas vezes a gente planejava de fazer um combate a herbicida, que é um que é o que exige tá com clima, com sol e tudo mais. Chega no dia, chove. Aí você vai deixar 500 funcionários parados recebendo e como que faz? Tem que remanejar todo mundo para fazer outra operação. Aí, dessa forma, como o protocolo deles estava cadastrado para atividade de fazer a herbicida, a gente tem que fazer o contato direto com o diretor deles para poder fazer um plano B de última hora. Tipo assim, a última hora acaba sendo... Porque, na maioria das vezes, a gente encontra por volta de 4h30 da manhã para estar trabalhando às 6h30 da manhã. São 8 horas de carga, aí para as 4. Aí, normalmente, começa a planejar por volta de 4h30 da manhã, 5 horas da manhã, o plano B. Certo. Nossa. Então tinha que reportar tudo lá para cima, então, né? Isso. De certa forma, você não vai direto com o diretor da Abracel, óbvio, né? Mas o diretor aqui da obra aqui de Alagoinhas, ele tem que passar por ele para saber se pode ou não fazer a atividade. Geralmente era aceito esses plano B? Era tranquilo? Sim, com certeza, professor. É muito raro eles barrarem alguma coisa, porque até porque é prejuízo para eles também. Né? E como a gente, eu até tive uma reunião quando estava fazendo estágio, que eles falam assim, querendo ou não, a gente está mexendo com ser vivos, então a gente tem que sempre estar dando suporte. A gente não pode simplesmente deixar para amanhã, como aqui mesmo nessa época do Covid. Não podemos parar, porque as nossas plantas estão plantadas e se a gente não fazer o manejo correto delas, ela não vai chegar até a fábrica. Então, aí fizeram toda uma estratégia de fazer meio turnos e assim foi. Aí até para que se enquadre dentro da legislação do momento. Bacana, interessante, porque no teu caso, um planejamento é até mais flexível ainda, porque vocês estão trabalhando com os seres vivos, né? E aí Isso. as variáveis são enormes, né? São muito maiores, né? Não, que eu até estava conversando com um dos diretores que eu tive a oportunidade de conhecer.
Aí eu estava conversando com ele, até sobre a sua disciplina também, que eu perguntei para ele, cara, como que vocês fazem o planejamento de tudo disso aqui, sendo que tem N fatores que podem influenciar? Aí ele falou, é lógico que ninguém, até foi até meio irônico, foi, lógico que ninguém aqui não sabe o que está fazendo, né? A gente tem uma certa noção e a gente tem um certo planejamento que já foi feito, a gente vai só melhorando, entendeu? Aí, Legal. bacana. Bacana. Que joia. Bacana. Mais alguém quer falar alguma experiência, alguma coisa assim? Não? Ah, então, pessoal, é exatamente isso que vai acontecendo, tá? E aí, então, nessa aula aqui, nós vamos fazer o seguinte: nós vamos dividir em grupos, tá? E nós vamos assistir esse filme aqui, Fome de Poder. Tem algumas pessoas que falaram, eu posso fazer sozinho, porque eu não consigo encontrar as pessoas e tal. A resposta é pode. Não precisa fazer todos vocês estarem em grupos, mas eu coloquei em grupo exatamente para melhorar o trabalho de vocês, tá? Porque vocês falaram, eu estou trabalhando muito, tal, muitos professores estão colocando muitos réus, e estou tendo que ler muito, estou tendo que trabalhar muito. Aí eu falei, bom, diminuindo, trabalhando em grupo, às vezes fica mais fácil. Mas algumas pessoas já me perguntaram, posso fazer sozinho? Eu falei, pode, não tem problema nenhum. Como é que vocês vão se dividir em grupos? Vocês vão clicar... Opa, deixa eu apresentar a minha tela aqui, compartilhar a tela. Vocês vão podem trabalhar em grupo e também podem fazer sozinhos. Como essa tarefa não é tão complicada, né? É até prazerosa. Eu não sei se vocês já assistiram esse filme Fome de Poder. Ninguém está respondendo. Ok. Para quem já assistiu, né, é interessante. Tem alguma plataforma? Sim, tem. Lá no Netflix tem. Não sei se vocês assistiram. Vocês têm Netflix? Deixa eu colocar aqui, quer ver? Só um minuto. Toda vez que eu compartilho a tela aqui, eu não sei mais o que vocês estão falando. Mas deixa eu... É esse aqui. É esse filme aqui, tá? Esse filme aqui, ele fala de uma pessoa que... esse cara aqui é um vendedor, eu esqueci o nome dele, que começou ele é vendedor acho que de milkshakes, eu acho, uma máquina de milkshakes, e ele está vendendo normalmente, mas ele tem altas ideias e sempre frustrado nas ideias, e ele então começa a tentar ver alguma possibilidade, né, de ganhar a vida dele. Tá? Então, na verdade, ele compra a ideia do McDonald's, que eram dois irmãos, e faz com que a empresa dele cresça do tamanho da empresa que todos nós já conhecemos, né, que é o McDonald's. Então, é isso que esse filme conta. E aí, então, vocês dividam-se em grupos. Como é que vocês vão se dividir em grupos?
vocês vão entrar nesse link, e nesse link vocês vão encontrar os vários grupos que eu já coloquei aqui, só que os grupos estão vazios, tá? O grupo está vazio aqui, ó. Algumas pessoas, um grupo aqui já está completo, né? O grupo 4 já está completo. É o Dainara, o Maicon, a Brenda e a Larissa. Tá? Alguns outros grupos aqui não tem ninguém, então vocês vão colocando o nome. É só vocês escolherem o grupo aqui e colocar aqui salve a minha escolha. E aí você já fica dentro do grupo. Tá? É só você vir colocar aqui e salvar a minha escolha, e aí o seu nome já vai estar dentro desse grupo aqui. Tá? E o grupo 4, então, já está completo. O grupo 1 e 2 ainda não tem ninguém, 6, 7, 8 também não tem ninguém, e o grupo 3 tem uma pessoa, tem a Laura. Então, vocês vão escolher esse grupo, e aí vocês podem decidir entre vocês no grupo como é que vocês querem fazer isso, se cada pessoa fica responsável por uma função, né? E qual que é a tarefa? Vocês vão fazer a análise dessa empresa, desse filme, através dessas 4 funções que nós vimos até agora em aula, em termos de planejamento estratégico, tá? Então, vocês vão colocar lá, planejamento estratégico, né? Você vai colocar a quantidade de cenas que você quiser aqui, que você achar, e você vai numerando elas. Cena 1, né, e você vai explicar sucintamente o que acontece naquela cena e por que essa cena pertence ao planejamento estratégico, e não à organização, e não à direção, e não ao controle. Então, vocês vão explicar aqui, vocês vão pegar a cena e vão explicar, né, o que acontece na cena e por que pertence ao planejamento. E aí vocês vão colocar aqui o tempo do início dele, né? Por exemplo, o início diz entre 5 minutos e 45 segundos, e o término até 7 minutos e 13 segundos. Bom, esses segundos aqui não precisa ser exato, não, tá? É mais ou menos. Começa daqui e termina lá. E aí vocês vão colocando essas cenas aqui, para quê? Para que vocês enxerguem todo esse processo do planejamento, da organização e direção e controle estratégico que acontece para que a empresa consiga ir bem. É uma aplicação de tudo isso que nós vimos até agora. Tá? Então, vocês vão fazer essa análise offline. Por que eu digo offline? Porque vocês podem... Eu já perdi muitas coisas que eu escrevi aqui, digitando direto aqui no campus virtual, e aconteceu que esses dias atrás o campus virtual também acabou parando, né? Então, a gente acabou ficando sem acesso. Vocês podem fazer isso offline, então, durante a semana, vai fazendo no Word, e aí, deu o horário lá do dia 22/6, das 10 da manhã até as 3 da tarde, você vai lá, coloca Ctrl+C, Ctrl+V, e aí fica resolvido. Tá? Então, é assim que nós vamos fazer. Então, nesse link dos grupos, vocês entrem e façam a divisão do grupo, e no outro link da entrega do trabalho, vocês coloquem lá o trabalho que vocês escreveram, nesse link aqui. Nesse link da postagem das análises dos grupos. Tá? Então, você vem aqui, o grupo 1, por exemplo, fui eu que criei, mas é só para dar um exemplo. Aí você vem aqui e manda editar, tá? E aí você começa aqui, tá? Então, eu só coloquei o A aqui só para
colocar alguma coisinha, porque na verdade não podia deixar em branco, e você coloca aqui, então, cena do planejamento estratégico, tal, né? E aí começa a colocar toda a estrutura aqui, tá? Alguma dúvida nessa atividade? Pode ligar o microfone e falar, viu, pessoal? Alguma dúvida? Tranquilo? Beleza. Deixa eu só perguntar também sobre uma outra coisa. Como é que foi o Wiki? Foi tranquilo de fazer também? Alguém quer dar um relato aí? Ok. O que você achou difícil? Por que vocês acharam difícil? Pode falar, pode abrir o microfone aí para falar. Quero ouvir também. Deixa eu ligar o microfone. Entendi. Porque se você for fazer mais tarde, pode parecer que não tem mais o que colocar. É bem verdade. Na verdade, eu acho que eu deveria ter dividido também os grupos para fazerem wikis diferentes. E essa foi falha minha também, viu, pessoal? Porque eu não tenho experiência com isso também. Mas eu achei interessante, eu gostei do wiki de vocês. Foi ficando bem legal, foi ficando completo, né? Mas, de fato mesmo, as pessoas que entraram depois ficou assim mesmo. Ficou confuso, cada pessoa escrevendo alguma coisa. Na verdade, é assim mesmo, Renato. Eu acho que deu para vocês terem uma ideia de como é que funciona a Wikipédia. A Wikipédia funciona exatamente da mesma forma com que vocês fizeram o Wiki agora. Ou seja, se você quiser escrever qualquer coisa lá no Wikipédia, você consegue escrever. Você não precisa ser expert no negócio. E como o ponto ia ser proporcional à participação pessoal, escreveu muita coisa, entendi. Inclusive, eu deixei lá escrito, né, que se vocês achassem que poderia incrementar mais coisas, vocês podem incrementar. Eu deixei aberto dessa forma para que vocês pesquisassem e colocassem mais coisa lá, se vocês achassem que era necessário colocar lá, tá? Na verdade, o Wikipédia, ele funciona dessa forma. Qualquer pessoa pode ir lá e colocar. Né? Qualquer pessoa pode ir lá e colocar o que quiser. E pode deletar o que quiser, pode acrescentar o que quiser. Mas o que é importante no Wiki? É que você faça a participação colaborativa, e daqui para frente isso vai ser uma coisa cada vez mais exigida, né, entre as pessoas, a participação, o conhecimento coletivo começa a ficar muito importante, e também pelo fato de você ter que pesquisar para você falar algo. Né? Então, não é simplesmente chegar lá e escrever e pronto. Né? Você vai ter que pesquisar, você vai ter que trabalhar, você vai ter que verificar o que é o correto ou não, e por isso que aquela fase das referências bibliográficas depois é muito importante. As referências bibliográficas acabam ficando muito importante, porque se você não embasar direito as coisas que você está falando, ele vira apenas uma opinião sua e não uma coisa que realmente tem fundamento por trás naquilo que você está falando. Tá? Então, essa habilidade que é interessante vocês terem,
por isso que eu simplesmente coloquei lá para vocês fazerem o wiki dessa forma aí, tá? Para vocês aprenderem como é que funciona. Vocês, com relação às outras atividades, vocês têm mais alguma dúvida? O que vocês estão achando do réu? Milena, o que você está achando dos réus? Ah, tá. Beleza. Você gosta, né? De aprender sozinha. Samuel, tenho dúvida quanto à nota do professor. Vai soltar tudo no final ou de acordo com cada réu? Samuel, eu tô devendo para vocês. A minha ideia é já ir corrigindo e soltando, corrigindo e soltando. Só que eu tô tão atarefado só na questão de fazer os réus que eu preciso de um help para mim. Mas eu vou ler e eu vou dar a nota. Eu vou ler e eu vou dar a nota, tá? Outra coisa, eu estou tentando responder para cada um, para dar um feedback, mas se eu não responder, vocês podem ter certeza que se eu dei a nota é porque eu li, tá? Então não precisa ficar pensando se eu li ou se eu não li. Se eu não li é porque eu não dei a nota. Se não tem nota é porque eu não li. Mas se tem nota, é porque eu li, avaliei e dei a pontuação. Mas eu vou tentar já soltar a nota à medida que os réus forem acontecendo, eu já vou soltando nota. Outra coisa, por que eu fiz essa última já te respondo já, tá, Isabela? Por que eu fiz esse último trabalho em grupo? Porque algumas pessoas estavam falando para mim que estava ficando muito difícil de fazer vários réus diferentes, de várias disciplinas diferentes. Eu concordo com vocês, porque isso é um assunto que, inclusive, eu levantei no período de preparo que a gente estava fazendo tudo isso. Então, para melhorar, por isso que eu estou fazendo essas divisões, para que vocês façam em grupo, dividam o trabalho, fica mais fácil para vocês. Por isso mesmo que eu estou fazendo em grupo, para vocês conseguirem ter um pouco mais de alívio na carga de trabalho de vocês. Eu vou tentar também, algumas pessoas já me perguntaram, professor, por que você não dá um réu de 15 dias, de 15 em 15 dias? Eu poderia dar, só que se eu fizer isso, eu vou ter que concentrar muito o conteúdo programático, né? E eu não vou conseguir ofertar o conteúdo programático todo que eu tinha planejado. Então, eu prefiro fazer semanais, os réus semanais, vai dar um trabalhão para mim, vocês não têm ideia do trabalho que dá para fazer o réu, mas eu vou fazer os réus, eu vou fazer as atividades dos réus ficarem menores, para que vocês consigam fazer ela em uma semana, mas eu prefiro vocês andarem pouco a pouco, com atividades pequenas por semana, do que acumular 15 dias e ter que fazer um negócio maior, sabe? Eu prefiro fazer dessa forma. Tá? E respondendo a Isabelle, não, as notas não vão ser jogadas direto no SIG, não. Eu vou estar colocando lá no SIG, na verdade, deixa eu até ver como é que eu vou fazer. Eu estou querendo ver uma forma de contabilizar essas notas direto no campus virtual, automaticamente, de tal forma que vai acumulando as notas de cada tarefa. Esse acúmulo de notas de cada tarefa é que vocês já vão conseguindo saber como é que vocês estão indo em cada atividade semanal. E, em cima disso, eu vou somar tudo e eu vou colocar lá no SIG como sendo atividades
durante esse período, né, dos réus, mais a atividade da prova e mais a atividade do trabalho final. Vai ser dividido dessa forma aí, tá bom? Mas eu vou tentar soltar as notas, eu vou soltando essas notas parciais o tempo todo, à medida que eu já ler, eu já vou soltando. Eu vou lendo e vou soltando, eu vou lendo e vou soltando. E eu fiz também, por que eu fiz essas notas pequenininhas, né? Porque eu estou pensando já há um bom tempo na forma de avaliação, porque eu mesmo não estou satisfeito com a forma de avaliação da pessoa ir lá e fazer uma prova e for bem ou não for bom, ou não foi bem, ele já tem uma nota e ponto final. Para mim, eu acho que esse tipo de avaliação para mim, já não está funcionando mais, então eu estou querendo que vocês façam pequenas atividades constantemente, porque o aprendizado é melhor, na minha opinião. As notas vão ser mais picadinhas, mas eu acredito que vocês vão ter um acompanhamento mais de perto e vocês vão conseguir estudar mais com essas atividades pequenininhas, valendo poucos pontos cada um, do que ver um negócio grande e às vezes foi bem ou às vezes não foi bem. Eu acho que esse acompanhamento individual mais semanal é melhor do que essas notas globais do jeito que a gente fazia até então, né? Por isso mesmo que eu estou fazendo dessa forma. Vocês me desculpam aí pela música aqui, que a minha filha está fazendo jazz aqui. Aí ela tá treinando jazz. Tá essa confusão aqui em casa. E aqui em casa vocês estão mal barulheira, né? Tá fazendo cozinha, tá tendo jazz, tá... Enfim. Todo mundo em casa aqui. É isso aí, a nossa vida é isso aí. Professor. Oi. Tira só mais uma dúvida. Quanto ao trabalho final, vai ser naquele mesmo modelo que o senhor passou no começo? O que era mesmo? Eu até esqueci. Desculpa, hein, Samuel? Que é do trabalho final, que era para a gente fazer o planejamento de uma empresa. Ah, tá, tô lembrado. Era isso mesmo. Olha, eu não sei como é que nós vamos fazer, porque eu não sei se a gente vai ter oportunidade para fazer visita nesses lugares, nessas empresas. O que vocês acham? Vocês têm alguma empresa que é mais fácil para vocês contactarem, mesmo virtualmente, para tentar achar alguma abertura para fazer uma parte do planejamento? O que vocês acham? Legal. Pode ser na mesma empresa que trabalha também, não tem problema. Professor, às vezes, quem não tiver a oportunidade de ter uma empresa para fazer planejamento, pode fazer tipo uma empresa fictícia para você criar um planejamento de uma empresa? Pode ser também. Deixa eu pensar aqui. O trabalho também vai ser em grupo, tá, pessoal? Não vai ser individual. Por quê? De novo, eu falo, para que vocês não fiquem sobrecarregados, porque se você tiver que fazer uma empresa sozinho, é muito complicado. Então, vamos supor que se a gente tiver aí umas 8 pessoas que têm um contato mais próximo com as empresas, vocês podem entrar em contato em grupo e vocês podem, uma pessoa contacta a empresa, ela abre caminhos e aí o grupo, de forma virtual, faz a reunião com alguém lá da empresa
e tenta extrair as informações para ver se consegue ou não fazer um planejamento estratégico com aquela empresa. A única questão é essa questão da Covid. É isso que está me preocupando, porque está sendo difícil da gente entrar em contato, né? Desculpa. Desculpa, pessoal. Saí aqui, eu fui tossir e apertei errado aqui. Onde a gente estava mesmo? A única situação que eu estou pensando é que a gente não vai ter essa oportunidade muito de contactar as empresas, né? Então, é isso que eu estou pensando, como é que a gente pode fazer isso? Mas vocês me dão mais um tempo aí, de mais uma semana para eu pensar numa forma mais criativa de fazer esse planejamento para vocês colocarem a mão na massa, né? A questão toda é ver uma forma de fazer com que vocês entendam o que nós estamos estudando agora de uma forma mais prática, tá? É simplesmente isso. Se eu conseguir achar uma forma de que vocês consigam colocar em prática tudo isso que nós estamos vendo, aí a gente tenta achar uma outra forma. Porque a partir de agora, pessoal, nós vamos entrar agora no planejamento tático em cada departamento e também nós vamos entrar também no planejamento operacional. Então, agora nós vimos o planejamento estratégico, a partir da semana que vem nós vamos começar a ver o planejamento gerencial ou tático, né, na metade ou seja, no extrato do meio da empresa, e depois nós vamos ver também o planejamento operacional, como é que faz. Então, eu gostaria que vocês tivessem essa noção para praticar na empresa e não ficasse só na teoria. É por isso mesmo que a gente está, que eu estou pensando em como fazer tudo isso acontecer dentro do trabalho final, tá? Não sei se eu consegui responder para você, Samuel. Mais alguma? Conseguiu sim, professor, obrigado. Nada. Mais alguma pergunta? Fiquem à vontade.
Vocês estão tendo alguma dificuldade para fazer os réus? Tem uma pessoa que falou para mim, mandou um e-mail e disse que realmente estava meio complicado, né? Estava bem, acho que ela falou que não é da área da ADM, por isso que estava tendo dificuldade. Mas, Professor, oi, tá dando para escutar? Tá, né? pode sim, Amanda, pode falar. Eu mandei um e-mail, eu tô tendo bastante dificuldade, assim, tanto na sua disciplina, Uhum, desculpa, como eu falei, eu sou da veterinária, né? Então, quando a gente, não sei se mais alguém tá tendo a mesma dificuldade que eu, que não é da área da administração, às vezes a uhum, gente lê o livro ou alguma outra informação e não consegue entender de primeira, não consegue pegar a informação. Então, ah, acaba que demanda bem mais tempo do que quando o senhor dá a aula de uma forma bem mais clara e, assim, prática, né? uhum, Mas assim, conciliar o tempo, porque acaba que os réus demandam bem mais tempo do que o normal, né? Porque é como se a gente tivesse que fazer um trabalho de cada disciplina por semana. sim, E aí acaba que é difícil organizar o tempo. Mas aos poucos a gente vai ajeitando. E do jeito que o senhor explicou hoje na live, foi bem bacana. Acho que foi muito interessante fazer essa revisão da matéria, ajudou bastante. uhum. E igual você comentou também que vai tentar reduzir um pouquinho, o mínimo que reduzir já vai ajudar bastante no céu já. Sim, isso eu estou muito sensível a isso, viu, Amanda? Eu estou bem sensível a essas demandas, né, de vocês, porque eu entendo a situação, eu entendo, é uma questão que a gente vai ter que ver, é uma coisa que a gente vai ter que ver o quanto é o mínimo que vocês conseguem aprender legal sem perder qualidade, mas eu entendo perfeitamente o que vocês estão falando, inclusive para mim Sim. mesmo, né? E eu queria até aproveitar a oportunidade para te agradecer por ter compreendido o meu e-mail, compreendido o meu questionamento, assim, o que eu falei. E dizer também que eu entendo que deve estar sendo muito difícil para todos os professores também montarem os réus toda semana, ter que fazer um planejamento de como a gente pode aprender sem Uhum, aula. Eu acho uhum, que está sendo difícil para todo mundo, mas aos poucos a gente vai tentando entrar aí no eixo. perfeito. Por isso mesmo que eu estou pensando em ter essa aula, nessa live, mesmo que não se, eu estou pensando em fazer essa live de 15 em 15 dias, porque pelo menos a gente consegue tirar dúvidas, né, do que aconteceu durante aqueles 15 dias. Então, daqui a 2 semanas eu gostaria de novo fazer uma live, eu vou deixar essa live gravada, se algumas pessoas não conseguirem entrar na live, ele entra depois e assiste, e aí vai tirando as dúvidas, eu vou fazer dessa forma. Eu não vejo a necessidade e muito peso também de dar aula toda semana, porque senão, além das atividades, nós vamos estar gastando com as lives, o tempo com as lives. E eu estou dando 4 disciplinas na graduação diferente, então, hoje eu fiquei por conta dessas aulas, né? Então, eu acho que gasta muito tempo, e se vocês também tiverem muito tempo com live também, vocês não vão poder estudar e fazer os trabalhos de vocês. Por isso, eu vou fazer de 15 em 15 dias mais rápido para tentar tirar dúvida e bola para frente a gente vai jogando dessa forma. Pode ser assim? O que vocês acham? Ok. As outras disciplinas também estão tendo lives toda semana ou como é que vocês estão fazendo?
Tem algumas que estão de semanais, outras de 15 dias. Tá variando de disciplina para disciplina. Tá, entendi. E os réus estão sendo semanais ou estão sendo de 15 em 15 dias? A maioria é 15? Tá. Então tá. Mas eu também decidi por fazer semanal, porque se for 15 dias, como eu falei, a gente vai acumular muita matéria e eu não quero acumular tanta matéria. Eu quero fazer algo mais simples, mais light, semanal, e aí fica mais tranquilo para todo mundo e nós vamos aprendendo pouco a pouco, semanalmente, tá? Mais alguma dúvida em termos de operação do que nós estamos fazendo, do que vocês tenham mais alguma pergunta? Com relação ao filme, infelizmente eu não vou conseguir baixar e deixar disponível para vocês, mas vocês têm mais tarimba do que eu aí, vocês conseguem achar na internet e conseguem achar esse filme Fome do Poder, né? Quem tiver Netflix é rapidinho. O Netflix dá para rapidinho vocês já conseguem acessar, mas quem não tiver, aí eu não sei, dá um jeito aí, baixa uma torrent, enfim, vocês procuram um jeito aí, tá? Deve ter também no pay-per-view também. Deve ter no YouTube. Deve ter. Mas vale a pena assistir, porque vocês vão ver várias coisas do que nós estudamos até agora nesse filme. E além de ser um filme bem bacana em termos de business, vocês vão gostar, mas vocês vão ver que várias coisas que nós estudamos aqui, vocês vão achar lá. E acho que vai ser bacana. Vocês assistirem o filme ao mesmo tempo com esse olhar crítico, vai ser legal. Mais alguma pergunta, pessoal? Não? Então tá. Então a gente vai se despedindo por aqui. Ah, sim. O nome do filme deixa eu até colocar aqui. Fome de Poder. E deixa eu perguntar para vocês, vocês acham que a gente pode criar um grupo no WhatsApp para fazer com que a gente possa comunicar mais rápido ou lá no campus virtual tá bom? A gente vai se comunicando lá no campus virtual. Tá, deixa eu perguntar, alguém de vocês sabem criar um link para fazer o convite do grupo? É porque eu sei criar o grupo, mas eu não sei convidar as pessoas. E aí vocês colocam aqui mesmo agora o link, que aí eu já pego isso e colo lá no campus virtual para que as pessoas entrem no grupo. Ah, tá, beleza, Alain. Maravilha. Eu já pego isso e já coloco lá aqui no campus virtual. Professor, criei o grupo aqui, vou mandar o link aí agora. Maravilha. Esse é o link. Tá, beleza. Ah, tá. Eu já peguei aqui já o link e eu vou jogar lá nos avisos lá, tá? Então aí vocês entrem nela e se cadastrem no
no WhatsApp, que aí a gente troca as informações mais rápido lá, tá? Mais alguma pergunta, pessoal? Bom, se não tiver, então, eu deixo aqui, tá, meu agradecimento pela participação de todos, e daqui a 15 dias a gente se encontra de novo numa live, e essa live também vai ficar lá disponível. Eu vou fazer o upload eu vou fazer o upload no YouTube, e eu vou deixar o link disponível, tá? E as pessoas que não tiveram a oportunidade de participar hoje, eles podem ir lá e entrar e encontrar a live lá gravada já, tá? Pessoal, então, se não tem mais nada, eu agradeço a presença de todos e se protejam aí, tá? Em Lavras o negócio está começando a ferver aqui, então se protejam bem aí na casa de vocês, espero que a família de vocês também estejam muito bem, e tomem cuidado também com a parte, para não entrar em estafa também, viu? Porque o negócio agora tá tão corrido, tá tão maluco que descansa um pouco, assiste um filme, vai dormir, eu deixei o período de entregar as atividades para 15 dias também, então fique mais tranquilo aí, não se matem não, porque é mais importante continuar vivo do que se matar. Se não morrer pelo Covid, vai morrer por causa da escola, não vale a pena não. Então, aproveitem aí, tá bom? Beleza, então. Boa noite, viu, pessoal? Fica com Deus aí. Tchau, tchau para vocês.